Então, beleza. O conteúdo que a gente vai ver hoje, a princípio, é lançamento horizontal e também ali a ideia de lançamento oblíquo. Vamos lembrar primeiro o que é um lançamento, tá? Quando a gente falou de lançamento vertical, você lembra que eu pegava um objeto e eu jogava ele para cima, ele voltava para minha mão? Ele fazia um movimento estritamente vertical. Na vertical, quando ele sai da minha mão, ele sai com uma velocidade diferente de zero, você lembra disso? E ele vai subindo, vai subindo, vai subindo, só que pense, a velocidade dele está para cima. Tem alguma coisa aqui que está para baixo, o que é mesmo? É a aceleração da gravidade. E se a velocidade está para um sentido e a aceleração está para outra, esse movimento é de que tipo? É um movimento retardado, lembra disso? E se ele é um movimento retardado, o que isso significa? À medida que o tempo vai passando, esta aceleração, por estar contrária à velocidade, vai retirando velocidade desse projétil, desse móvel, certo? Então, se saiu da minha mão com 30 metros por segundo para cima, suponhamos, beleza? No primeiro segundo, a aceleração da gravidade a gente não fala que é aproximadamente 10? Então, passou um segundo, eu teria 20 metros por segundo. Passou mais um segundo, eu teria 10 metros por segundo. E mais um segundo, eu teria velocidade zero. Lá no topo, quando a velocidade é zero, a gravidade deixou de existir? Não, e ela aponta para baixo, não é? Então, o que vai acontecer a partir de agora com esse objeto? Ele vai ficar parado, flutuando? Não, ele vai começar a acelerar para baixo, não é? Então, ó, agora a velocidade está no mesmo sentido que a aceleração. Então, passa a ser um movimento acelerado, ou seja, esse cara vai ganhar velocidade. Aí, no primeiro segundo, ele vai ter 10, no segundo, ele vai ter 20 metros por segundo e no terceiro, 30 metros por segundo. E, consequentemente, ele saiu da minha mão e levou 3 segundos para chegar no ponto mais alto, não é? Então, do ponto mais alto até a minha mão, quanto tempo ele vai levar? 3 segundos também. Era um movimento simétrico. Lembra disso? Perfeito? Tudo isso a gente vai aplicar aqui. Só que aí eu quero que você lembre também, quando a gente falou da composição de movimentos. Lembra da esteira do aeroporto que eu falei para você? A esteira está indo para cá, ó, com 5 metros por segundo. Se você simplesmente ficar parado em cima dela, você vai se mover com qual velocidade? 5 metros por segundo. Porém, se eu andar sobre a esteira no mesmo sentido que ela, com 2 metros por segundo, eu vou mover o quê? A 7 metros por segundo, que é uma velocidade considerável já. Só que na composição de movimento, a gente viu que eu posso ter a minha velocidade e a velocidade de um terceiro que está sendo somada à minha de alguma maneira, beleza? Poderia ser somada só os módulos, poderia ser somada subtraindo os módulos, na verdade, se as velocidades tivessem sentidos opostos, só que quando a gente fala em vetores, e as velocidades fazem 90 graus entre si, o que eu teria aqui? Eu teria uma soma também, não é? Só que como que a gente faria essa soma? Seria Pitágoras, lembra disso? Que a resultante ia ficar aqui, ó, nessa inclinação. Tá tudo bem? Por que eu estou falando disso? Lá na questão do barquinho, a gente fez assim, ó, só para você lembrar, depois eu vou apagar aqui, eu tinha as margens do rio. Aí vamos pensar o seguinte, se as margens do rio aqui, ó, elas estão a 20 metros de distância uma da outra, e eu tenho um barquinho bem aqui, este barquinho tem uma velocidade que é de 4 metros por segundo para cima. Certo? No sentido ali de travessia da margem. Querendo ou não, qual vai ser o tempo dele para chegar até outra margem? 5 segundos. Porque a velocidade dele no sentido de travessia é de 4 metros por segundo, então ele vai gastar o quê? 5 segundos para atravessar 20 metros. Perfeito? Se eu adiciono a velocidade da correnteza aqui, ó, eu sei que a correnteza está para cá, suponhamos. Vamos dizer que essa correnteza tem aí módulo de 3 metros por segundo. Cuidado! Esta velocidade vai influenciar no tempo de travessia? Não, porque o tempo de travessia depende da velocidade no sentido da travessia, beleza? Só que o que vai acabar acontecendo? Quando ele atravessar, ele vai conseguir atravessar e parar bem aqui? Não, porque a velocidade está para o lado de lá, não é? Para ele parar bem aqui, o que eu ia ter que fazer? Eu ia ter que pegar o meu barco, ao invés de direcioná-lo assim, ó, direcionar dessa forma, beleza? Porque aí eu ia conseguir contrapor este movimento. Só que tendo só uma velocidade para frente e uma velocidade para a direita, quando você faz a composição, ele vai acabar realizando essa trajetória aqui, ó. Ele vai andar tanto para cima quanto para a direita, beleza? Só que aí veja, esta trajetória aqui, ó, se ela tem 20 metros e ele levou quantos segundos que a gente falou? 5, não é? Então, quanto que ele ia andar para a direita aqui, na verdade? Quantos metros? Ele ia conseguir andar quanto para a direita aqui? Ele ia conseguir andar apenas 15 metros. Por quê? Em 5 segundos ele não vai chegar do outro lado? Então, necessariamente, em 5 segundos ele para de se mover para a direita também, porque é um barco, né? Ele não vai subir na terra e continuar caminhando. Tá tudo certo até aqui? O que eu quero que você lembre?
o módulo dos vetores que são perpendiculares entre eles não alteram o valor um do outro, eles não alteram um ao outro. Eles só alteram o quê? Direção e sentido. Lembra disso? Ó, tem uma velocidade para cá. Se eu faço uma força nela para baixo, a velocidade horizontal dela vai ser alterada? Não, porém ela começa a ter uma velocidade para baixo também, não é? Que é inclusive isso que a gente vai ver agora. Veja, aqui no lançamento horizontal, no que vai consistir aqui unicamente? Quero que você veja assim, ó, ali, eu tinha como se fosse uma bolinha que veio rolando sobre a superfície de uma mesa, certo? Suponhamos que a mesa é completamente lisa, não tem atrito, não tem nada retirando energia dela, então ela vai ter a mesma velocidade o tempo todo, certo? Ela tinha velocidade Vx aqui, ó, e no momento que ela deixou a superfície da mesa, ela continuou com a mesma velocidade Vx, certo? Agora vamos pensar na horizontal, esquece a queda. Se ela pudesse continuar horizontalmente, via de regra, a gente tem alguma força horizontal atuando aqui? Não, a não ser que a gente fale em resistência do ar, mas para ter resistência do ar considerável, essa velocidade tem que ser muito alta. Então, para velocidades do nosso cotidiano, a gente vai considerar a resistência do ar como zero. Ou seja, o movimento na horizontal vai ter aceleração? Se não tem aceleração, qual é o tipo de movimento que eu posso categorizar para o nosso eixo horizontal, que é o nosso eixo x? MU. Então, no eixo x, necessariamente, estará sendo realizado um MU. E aí eu quero que você pense no seguinte, MU tem uma característica específica. O que varia no MU, pessoal? A única coisa que varia no movimento uniforme? A posição. Porque como ele não tem aceleração, a velocidade não vai variar, não é verdade? Então, se só varia a posição, vamos pensar apenas no eixo x aqui, ó. Aqui eu chamei de zero, foi o meu ponto inicial, assim que ele deixou a superfície da mesa, beleza? Então aqui eu vou dizer que passou 1 segundo. Aqui eu vou dizer que passou 2 segundos e faltou uma bolinha. Eu vou dizer que nessa última aqui, ó, que passaram-se aí 3 segundos. Primeiro, teve alteração no vetor Vx? Não, porque eu não tenho aceleração no sentido e na direção de Vx, correto? Então, só supondo, se daqui para cá ele andou 10 metros, daqui para cá quanto que ele andou? 10 metros, e daqui para cá? 10 metros, porque a velocidade dele é constante, então a cada segundo ele vai ter a mesma velocidade e a mesma distância percorrida, não é verdade? Beleza? Aí o que a gente vai ter aqui, ó? Pensando nisso, eu posso trazer a seguinte ideia. Eu tenho posições no eixo X, não tem? Como que a gente verificaria? A variação da posição está associada à função horária da posição, ou seja, posição do eixo X seria igual à posição inicial do eixo X, mais a velocidade em x, né, o módulo dela, vezes o tempo que esse cara passasse movendo. Suponhamos que foi 10 metros, ele andou por 1 segundo, 10 metros, por 2 segundos, 20 metros, e assim subsequentemente. Beleza? Então, essa é a única função que a gente vai aplicar para o eixo x. O que eu gostaria que você se lembrasse? Quando a gente fala do tempo total de movimento, nesse caso aqui, eu estou falando do tempo para sair aqui de cima, fazer aquele movimento de queda e encontrar o chão, correto? Então, esse tempo é o que a gente vai chamar aqui de tempo de queda ou tempo de voo, que é o tempo que ele permaneceu no ar, beleza? Então, este tempo aqui, ó, quando ele for o tempo de queda, eu posso dizer que ele vai ter chegado na máxima posição horizontal que ele pode, não é verdade? Porque quando ele bater no chão, pelo mesmo motivo que ele não continuaria se movendo depois da margem, né, o barco não conseguiria passar, essa bolinha não vai cair além do chão. Então ela também não vai conseguir mais ir para frente além do chão com aquela mesma velocidade. Perfeito? Dito isso, esse termo aqui, ó, a gente vai chamar de alcance horizontal quando eu estiver usando o tempo máximo. Então isso é um alcance horizontal. Eu não preciso necessariamente estar falando do máximo que ele se distanciou da mesa. Eu poderia querer saber qual é esta posição, certo? Se eu quisesse saber qual era essa posição, eu não ia usar o tempo de queda, eu ia usar um tempo qualquer, beleza? Mas para a equação do alcance horizontal, a gente vai simplesmente dizer, ó, que é Vx vezes o tempo de queda, beleza? Até aqui, algum problema? Tudo certo? Fala, mano. Não, já resolveu. Valeu, obrigado. Então, olha só. Então, ali a gente vai ter a relação do tempo de queda dele. Até aqui, algum problema? Beleza? Só que agora a gente vai dar uma olhada para o eixo Y. No eixo Y, quero que você pense o seguinte, ó, preto é a bolinha em si. Aí eu fiz essa bolinha, está realizando o movimento para a direita,
mas ela consegue sair aqui só para a direita? Não, porque eu tenho aceleração da gravidade, né? Então, eventualmente, ela tem que cair também. Então, veja, essas bolinhas azuis representam a posição real da bolinha? Não. Essas bolinhas vermelhas representam a posição real? Não. A junção das duas é que vai representar. Porque quando eu jogo esse objeto, você concorda que ele vai fazer um movimento assim? Certo? Ele vai fazer aqui, ó. Se eu pegasse algo aqui da mesa e jogasse para o lado ali, ó, eu simplesmente desse um tapa. Eventualmente, o que ele vai fazer? Ele vem aqui e começa a cair até chegar ao chão, mas ele não vai cair aqui direto, igual o, sei lá, o Papaléguas e o Coiote. O Coiote percebe que não tem chão embaixo dele, ele cai reto. Isso é impossível. Ele não tinha velocidade para cá, então ele vai cair assim, ó. Beleza? Seria isso aqui, ó. Caiu lá na frente. Isso aqui é o que a gente vai chamar, então, de lançamento horizontal. Lançamento horizontal consiste, então, de partir de uma altura máxima, chegar até o nível de referência, que é o chão, e ele vai ter um movimento vertical e um movimento horizontal. Isso é uma composição de movimentos, beleza? Só que pensando no movimento vertical, lá do nosso eixo Y. Vou escrever aqui, ó. Vou colocar aqui o eixo Y. Que tipo de movimento eu tenho no eixo Y aqui, então? Pelas coisas que estão escritas no quadro. É um MU também? É um MUV, né? Não tem como ser um MU porque ele tinha 0 de velocidade em Y no primeiro momento, não é? Mas com a aceleração da gravidade ele não foi ganhando velocidade? Ele não está caindo? Então ele está ganhando velocidade. Logo, se ele ganha velocidade, há uma aceleração, a gente vai chamar de MUV e ela ocorre com a aceleração da gravidade. Então, só lembrando, qual é que é aqui mesmo? Eu tenho um movimento de que tipo? Eu tenho o MU, que é um movimento uniforme. Então, eu tenho uma forma só de movimento, eu tenho uma velocidade constante. Tudo que a gente viu para MU se aplica aqui. E embaixo, o que a gente vai ter? É um movimento de que tipo? Você acabou de falar. Isso, é um movimento uniformemente o quê? Variado. Então, quem que é constante aqui agora? É a aceleração, que é a nossa aceleração da gravidade. Tá tudo bem? Estão me acompanhando? Agora, o que a gente precisa ter em mente, então? Se no eixo Y eu tenho um movimento uniformemente variado, vão valer as 3 funções. Vai valer a função horária da posição, a função horária da velocidade e a equação de Torricelli também pode ser útil aqui. Vamos pensar no seguinte. Aqui eu só tinha posição variável, não é? Aqui eu vou ter o quê? Eu vou ter posição e velocidade. Então, se eu estiver falando da posição, ó, na verdade eu vou falar da velocidade, que é mais simples. A velocidade do eixo Y seria igual ao quê? Seria igual ao V0Y mais a aceleração vezes o tempo, correto? Só que aí aqui, ó, vamos pensar no seguinte. Se eu quiser determinar qual vai ser a velocidade dela quando bater no chão, eu não vou ter que usar também o tempo de queda? Isso é interessante porque eu já ligo essas duas funções. O tempo das duas é o mesmo. O tempo para esse cara chegar na maior distância horizontal é o tempo para esse outro indivíduo chegar aqui embaixo, não é verdade? Igual ao barquinho. O tempo para ele percorrer 15 metros é o mesmo tempo que ele vai gastar para andar 20 metros aqui para frente. Tá tudo bem? Então, o que eu vou ter aqui? Ó? Primeiro, uma pequena modificação. Quem que é a minha aceleração? Ela tem um valor específico, é o meu G, não é verdade? Então, no lugar da aceleração, eu vou escrever aqui assim, ó. A gente vai reescrever isso e dizer que a velocidade em y, vou fazer aqui na linha de baixo, ela é igual. Quem que é o V0y? Ele não estava caindo no primeiro momento, não é? Então, a velocidade inicial é nula. Então, aqui o que eu vou ter? 0 vai ficar sendo igual a g vezes o tempo também. Só que aqui é o nosso tempo de queda. Ou seja, se eu sei o tempo de queda, eu sei a velocidade final. E se eu sei a velocidade final, no eixo y, eu sei quem? O tempo de queda. Então, eu posso escrever isso aqui também, ó, como sendo, caso seja necessário para você, que o tempo de queda é igual à velocidade inicial do eixo y sobre a aceleração da gravidade. Lembrando, você não precisa, isso é uma contração. Eu só observei minha equação e reescrevi de outra forma. É a mesma coisa. Tá todo mundo acompanhando? Beleza? Agora, quando eu vou fazer aqui, eu vou fazer em vermelho para diferenciar, eu também tenho uma função horária da posição, só que eu quero que você olhe para o desenho. Aqui era o instante 0. O V0y era 0, certo? Aqui é o instante 1 segundo, por isso que eu escrevi V1y. A velocidade aqui continua 0 no eixo y? Não, ele caiu. Se ele caiu, ele está caindo por conta da ação da aceleração da gravidade, não é? Se daqui passou 1 segundo, qual a velocidade dele aqui?
10 metros por segundo. Beleza. Só que você viu que ele percorreu uma certa distância? Daqui para cá a distância é maior, não é? Não é 1000V? Ele não vai ter mais velocidade? Então ele vai percorrer distância maior. Então quanto mais ele cair, maior a velocidade e maior a queda entre os intervalos. Vocês lembram que a gente viu a proporção de Galileu? Que falava que o D era o quê? Era igual a uma relação o quê? Aqui eu tinha D, 3D, 5D, 7D. Não era isso? Então é exatamente a mesma relação. Pessoal, então, avaliando, eu tenho um MU horizontal e eu tenho uma queda livre. É isso que está acontecendo no meu lançamento horizontal e é isso que você vai considerar sempre, perfeito? E aí lá de queda livre, a gente tem uma outra relação que é justamente essa, ó. A posição do eixo Y não vai ficar sendo igual a posição inicial do eixo Y mais a velocidade inicial do eixo Y vezes o tempo mais a aceleração sobre 2 vezes o tempo ao quadrado? Só um pouquinho. Fala, Gabriel. Licença, Paulo Matheus vai embora. Tchau, Paulo. Então, olha só. Isso aqui é uma função horária da posição, não é? Só que agora vamos fazer a função horária do nosso movimento para essa posição vertical. Quanto que vale a posição inicial do Y? Aí você fala, professor, é a altura total dele. Mas eu vou te dar uma ideia. Você concorda que se eu chamar isso aqui de posição final e chamar isso aqui de 0, quando ele chegar aqui embaixo, eu não vou calcular a altura de qualquer maneira? Então, a gente pode trazer o seguinte. Vou colocar o referencial das posições aqui também. Vou dizer que aqui é 0 metros, beleza? Então, qual que é a posição inicial? Em Y. Foi para 0, não foi? Qual que é a velocidade inicial do Y? Lá em cima? 0 também. Então, o que sobrou para mim? Justamente a relação A sobre 2 vezes T quadrado. Que eu posso trazer o seguinte, então, ó. A altura máxima, veja bem, a altura máxima, ou seja, toda a distância vertical que ele vai percorrer, vai ser igual ao quê? Vai ser igual à aceleração da gravidade sobre 2 vezes o tempo, só que tempo é esse? Ele não vai ter caído completamente? Então esse é o tempo de quê? De queda. Então eu posso dizer aqui, ó, que o tempo de queda está elevado ao quadrado. Perfeito? Então, o que a gente tem aqui? Outra maneira também, ó, de possivelmente, ó, se eu quero calcular a altura máxima, eu preciso ter apenas então, a aceleração da gravidade e o tempo de queda. Mas, se eu não tiver o tempo de queda e for ele quem eu quero determinar, a gente pode escrever o quê? Ó? Que o tempo de queda vai ficar sendo igual a raiz quadrada da altura máxima sobre quem? Sobre o 2 vezes g, né? Então, beleza. Então, olha o que a gente vai ter aqui, ó. Só passei duas vezes a altura máxima sobre g, né? Só passei o 2 que estava dividindo, vai vir multiplicando. Então, aqui em cima ficou a altura máxima vezes 2. Falou, mestre? Isso aqui, ó, dividido por g. Tudo bem? Beleza? Então, essa aqui é uma relação, e é a que normalmente a gente vai usar para determinar o tempo de queda. Porque, ó, se eu deixo ver esse cara aqui, eu sei a altura da mesa, não sei? Então, sabendo a altura da mesa, eu consigo determinar quanto tempo ela vai demorar a cair lá embaixo, não é? E sabendo quanto tempo ela cai lá embaixo, eu consigo determinar também quanto que ela vai para frente, se eu tiver a velocidade em x com que ela saiu daqui. Então, essas são as relações que a gente precisa para esta análise aqui do movimento horizontal. Perfeito? E aí, o que eu queria que você visse? Esses dois ocorrem no mesmo tempo, não é? Esses dois ocorrem no mesmo tempo, não é? E esses dois ocorrem no mesmo tempo. Então, na verdade, o que a gente tem aqui, ó, é justamente o seguinte. Este está ligado a este está ligado a este, e por mais que eu esteja fazendo um gráfico, a gente pode pensar também em uma representação, em uma imagem, porque o que vai acontecer? Esses pontos, esses são verdadeiramente os pontos que a bolinha vai conseguir ocupar, porque ela foi para a direita e para baixo, não é? Então, eventualmente, essa bolinha esteve aqui, ó, nesse ponto, certo? E aí a velocidade dela, se a gente parar para pensar, vai ser a composição dessas duas, não é? Então, olha só. Tem um Vx, que é constante, não é? E eu tenho um V1y. Olha onde aqui ia bater esse V1y aqui, ó. Então, o que seria a velocidade do movimento nesse ponto aqui? Seria a soma vetorial desses dois, não é? Então, ó, presta atenção. Uma reta paralela ao Vx, uma reta paralela ao Vy. A velocidade resultante, que de fato é a velocidade da bolinha, seria essa aqui, ó. Então, esse aqui é V,
esse aqui é o meu Vx, que permanece com o mesmo valor, e esse aqui é o meu V1y. Então, olha o que eu tenho, as componentes e a velocidade resultante. Tudo bem? Só que essa velocidade aqui, ela é fixa? Não, porque ela vai variando de acordo com o Vy, não é? Então, esse aqui eu vou chamar também de V1. E aqui, agora sim, a gente tem essa velocidade. Por que isso é importante? Muitas questões vão pedir para você assim, qual é a velocidade com que o projétil atinge o chão? Eu não quero saber o Vy. Eu não quero a velocidade com que ele atinge o chão. Então, vai ser a soma do Vy com o Vx aqui. Perfeito? Tudo bem? Beleza, mano? Então, o que você vai ter aqui? Ó? Neste ponto, você vai ter aqui outra posição que foi eventualmente ocupada pela bolinha. E se ela passou por aqui mais uma vez, peço que você veja, ela tem uma velocidade Vx aqui, que permanece com o mesmo valor, e necessariamente ela tem também uma velocidade Vy aqui, ó, que agora não permaneceu com o mesmo valor. A gente nota que ela está bem maior. Então, o meu V2y está aqui, e ali em cima eu tenho o Vx. Consequentemente, a soma vetorial aqui, ó, faz o quê? Ó? Paralela ao vetor x, paralela ao vetor y, eu vou ter o meu V2 bem aqui, ó. Então, esse aqui é o vetor resultante V2. Tudo bem? Beleza? E como que fica aqui o V3, pessoal? Mesma coisa. Eventualmente, ela vai chegar aqui. E aí, nessa chegada, a gente tem aqui, ó, o fator velocidade do Vx, que vai estar aqui, e o fator velocidade do Vy, que vai estar aqui para baixo, que a gente pode apenas somar também, usando aí uma relação. Qual a relação que a gente vai usar para somar esses dois? Se eles estão aqui dessa maneira, com essa configuração, como que a gente soma esses dois aqui, vetorialmente falando? É paralelogramo, mas o que eu vou fazer no final? Qual operação matemática? É um vetor que faz 90 graus com outro vetor, não é? Então, como que a gente usa? Alguém falou aí. Pitágoras, né? Então, a gente vai fazer aqui, ó, justamente para determinar uma hipotenusa, não é verdade? Então, essa aqui, ó, seria o meu V3. Logo, para calcular este módulo, a gente precisa fazer só o seguinte, ó. O vetor resultante ao quadrado é igual ao vetor x daquela situação ao quadrado. Aí eu vou chamar assim, ó, mais Vny ao quadrado. Por que n? Porque aí depende do instante. V1, V2, V3, V4, V5. Beleza? Fala, Vitória. Tudo? Hã? Júlia Santos, é para ir embora? Tchau. Atrapalhando minha aula por 5 minutos, Júlia. Difícil, viu? Complicado. A culpa é sua. Mas tá tudo bem? Todos conseguiram ver isso aqui? Pessoal, não há grande diferença em relação ao que a gente já tinha visto. Eu tenho um MU e um MUV. O que a gente pode adicionar? Vocês concordam que, querendo ou não, o fator de decaimento aqui, o fator de aumento da velocidade, ele é quadrático? Porque a gente tem aqui, ó, uma relação ao quadrado do tempo, não é? Então, isso aqui a gente tem uma relação de que tipo? É uma reta? Se é um fator quadrático, a gente tem aqui, ó, uma trajetória parabólica. Então, isso aqui ele está se comportando como uma parábola. No caso, metade de uma parábola, né? Porque a gente tem o vértice, que é o ponto inicial. Beleza? Tudo bem até aqui? Tudo que a gente fez aqui, a gente pode aplicar deste lado. Só que qual vai ser a grande diferença? Esse cara começou de baixo, não é? Então, ele não começa com Vy zerado. Ele começa com um Vy, a chavinha pequena aí, beleza? Ele começa com o Vy de que maneira? Ele tem uma velocidade aqui, eu posso dizer que ele estava fazendo isso aqui, ó. Vamos dizer que essa é a velocidade do passarinho aí. Então, esse aqui, ó, é o processo oposto. Aqui a gente não fez a composição. O que a gente vai fazer aqui, então? A decomposição. Ele tem um vetor V, só que você concorda que, tendo um vetor V para cá, esse vetor existe no eixo Y, existe no eixo X também, não é? Então, o que ele vai fazer eventualmente? Ele vai subir? Vai. Só que ele vai só subir? Não, ele vai lá para frente também. Por isso que aqui, ó, a velocidade V, normalmente o primeiro passo vai ser traçar um eixo Y a partir da origem aqui da velocidade e traçar também um eixo X. Beleza? Aí o que a gente vai... Tchau, tchau. Aí o que a gente vai ter aqui, ó? No eixo X, você concorda que há uma inclinação em relação ao X aqui, ó?
esse normalmente é o meu ângulo de referência. Os livros vão trazer θ ou alfa aí. Eu vou chamar de alfa aqui embaixo. Então, esse é o meu ângulo alfa. Para que eu preciso do alfa? Justamente para realizar o processo de decomposição. Você concorda que, ó, projeção, esse cara aqui, imagina que eu jogue uma luz aqui. Ele não ia fazer uma sombra dessa maneira, aqui no eixo de baixo? Esta projeção é justamente a parcela da velocidade que está no eixo x. Então, a gente vai ter isso aqui, ó, como sendo a nossa componente Vx. Então, ó, Vx componente, beleza? Só que você concorda que eu poderia fazer o mesmo movimento de projetar isso lá no eixo y? Então, a projeção em y vai ser este molde aqui, ó. Ela vai ter este tamanho. Essa aqui é justamente a nossa velocidade do eixo y. Cabe dizer o seguinte: existe aceleração na horizontal? Não. Então, o Vx é o quê? Ele é constante mais uma vez. Então, o Vx ele é constante. O módulo desse Vx é sempre o mesmo e o sentido e a direção também. Ele é horizontal e para esse lado aqui, certo? Só que o Vy ele é constante? Não. Ele está subindo, não é o Vy agora? A aceleração da gravidade aponta para onde? Para baixo. Então, se eu tenho um g oposto à velocidade, ela vai sofrer o quê? Desaceleração no primeiro ponto, até que ela chegue no ponto mais alto, depois ela sofre aceleração outra vez, não é? Mas comparando aqui, ó, eu vou dizer que o meu sentido positivo, e lembra, eu não falo do sentido da velocidade e da aceleração sem pensar no referencial antes. Eu poderia dizer que esse é positivo. Se esse fosse positivo, esse seria o quê? Negativo. Eu vou usar planos cartesianos simples. Esse não é meu eixo y que a gente viu? Então aqui é o positivo de y, não é verdade? E esse aqui não é o x que a gente viu? Esse aqui é o positivo de x. Portanto, o meu Vy começa positivo. Então, em todas as equações, o meu g vai ser o quê? Negativo. Tudo bem? Então, em qualquer função horária que você vai usar, o seu g é negativo, mesmo durante a queda desse indivíduo aqui. Por quê? O meu referencial está para onde? Para cima positivo, não é? Então, tudo que está para baixo é negativo. Perfeito? Beleza? O que a gente vai ter aqui, então, ó? Já que eu tenho essa proposição, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é como que eu decomponho isso daqui. E aí eu acho que vai ser a última coisa que eu vou conseguir fazer, porque já são 1:10, tá? Mas olha só, aqui, já que eu quero descobrir as componentes Vx e V0y, porque essa é a velocidade inicial no eixo y, eu vou usar esse triângulo aqui, ó. Vocês conseguem ver que eu tenho um triângulo retângulo cuja hipotenusa é V e os catetos são Vx e Vy? Beleza? Então, se eu fosse redesenhar esse triângulo, vou até redesenhar aqui embaixo, esse seria o meu lado V, correto? Este lado aqui em azul seria o meu lado Vx. E aqui em vermelho seria o meu lado Vy. Vou colocar como um triângulo aqui só para a gente tratar do ponto de vista da trigonometria. E este ângulo aqui, que vai ser a minha referência, é a inclinação em relação ao eixo x, é o meu alfa. Beleza? Se eu quero determinar, suponhamos que eu saiba qual é o ângulo, ou pelo menos qual é o seno e o cosseno desse ângulo, se eu tiver o valor da hipotenusa, certamente eu sei o valor dos outros, porque o que a gente vai lembrar? Seno, cosseno e tangente são proporções desses lados, na verdade? Isso aqui é uma hipotenusa, isso é um cateto oposto ao ângulo referência, isso é um cateto adjacente. O que a gente lembra? O seno do meu ângulo de referência, ele é igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa, não é isso? O cosseno do meu ângulo de referência, ele é o quê? Ele é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Vamos trazer para a nossa realidade, tá? Vamos lá. Vou fazer para o seno primeiro. Quem que é o cateto oposto ao ângulo de referência? É o Vy. E quem que é a hipotenusa? É o V. Então, a gente pode escrever isso aqui, ó. Vy, certo? Que é o cateto oposto. Vou escrever assim, ó. O seno do ângulo alfa, que é o que eu tenho ali, vai ser igual ao Vy, que é o meu cateto oposto, sobre o V. Note que eu estou colocando sem a setinha, porque aqui a gente usa só os módulos, tá? Então, o que eu vou fazer? Esse V, ele está dividindo aqui, não é? Como que ele vai passar? Multiplicando. Então, o que a gente pode dizer aqui, ó, é que, portanto, nesta situação, o meu Vy será o V vezes o seno do ângulo alfa. Vamos lembrar o que isso significa. Como isso aqui é uma relação de proporção, eu estou te falando o seguinte, ó.
Se eu dividir aqui, ó, essa é a proporção entre o cateto oposto e a hipotenusa. Se eu te falo que isso aqui vale 1,5, por exemplo, seno de 30 não vale 1,5, eu estou te falando que para cada metro que o meu cateto oposto tem, a hipotenusa tem quantos? 2 metros, certo? Então, se isso aqui vale 0,5, né, 1 sobre 2, estou te dizendo que a proporção aqui é 1 para 2. Ou seja, se eu pego o meu valor total e multiplico pelo valor da proporção, eu sei exatamente qual é o valor daquele lado. Por exemplo, V, vamos supor que o V era 100, certo? Se eu tivesse um seno 0,8, qual que ia ser o meu VY? Ele ia ser 80 metros por segundo, correto? Se esse cara vale 100 metros por segundo e aqui vale 0,8, o meu VY necessariamente seria 80. Tá tudo bem? Então, este fator de proporção é quem determina a projeção. Logo aqui, ó, cosseno do ângulo alfa fica sendo o que, então? Vx sobre V. E, portanto, quem que é o meu Vx? Ele é igual ao V vezes o cosseno do ângulo alfa. Tá tudo bem? Beleza? Então, nas equações aqui, ó, nessas aqui, não tinha uma angulação. Você concorda que a velocidade, a gente estava sempre nas componentes, horizontal ou vertical? Então, eu tratei Vx como Vx, Vy como Vy. Aqui, onde aparecer Vy, a gente vai chamar de V seno alfa. E onde aparecer Vx, a gente vai chamar de V cosseno alfa. Tudo bem? Pessoal, lembra para mim na aula de amanhã que eu parei na decomposição desses vetores, que aí a gente faz o restante, justamente a análise do eixo X e do eixo Y, beleza? Tchau para vocês, muito obrigado, fiquem com Deus e até amanhã.